Sejam bem-vindos a mais um episódio de um podcast do qual eu já posso chamar de casa, porque estou sentado nessa cadeira há não sei quantas edições, né? Enquanto Tainá me permite, até ela entender realmente que a minha função aqui é desnecessária. Jamais. E eu sou o Dumigliano, um dos fundadores da 99jobs.com, uma empresa que também é embaixadora do movimento Raça Prioridade. E temos aqui... Meu amigo também, né, Du, agora já. Seu amigo, nossa, amigo intimíssimo. De tanto que a gente tá juntos aqui construindo conteúdo. Parecem anos já, mas enfim, anos de aprendizagem, né? Isso com certeza. Ontem eram 11 horas da noite. 11 horas da noite, ela me mandou uma mensagem. Hoje, 7 horas da manhã, eu juro pra você isso. Ela me manda assim: que silêncio todo é esse? Que eu pedi fotos. Ela não me deixou 8 horas dormir. Só pra você ter uma ideia. Então, esse podcast maravilhoso que a gente tá aqui tendo um intensivão de aprendizagem, né? De anos de conteúdo com todas essas pessoas maravilhosas que a gente tá conversando. Eu sou Tainá Leite, gerente sênior de Direitos Humanos e Gênero do Pacto Global da ONU no Brasil, e tenho o privilégio e a responsabilidade de liderar o movimento Raça é Prioridade dentro da plataforma de Direitos Humanos, junto, obviamente, com a minha equipe, e tendo como apoio não apenas a nossa super embaixadora 99jobs, como também pessoas incríveis como como a nossa convidada de hoje, por exemplo, que é também membra, né, já está membra do nosso comitê consultivo do movimento. Né, dona Adriana Barbosa? Exatamente. Olha que sonoro, né? Adriana Barbosa, nome de estrela. Ela é CEO do Instituto Feira Preta, foi considerada uma das negras com menos de 40 anos mais influentes do mundo, formada também em gestão de eventos, possui especialização em gestão cultural pelo Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação da USP, e foi, sem dúvida, pioneira em apostar em um empreendimento econômico, cultural com um caráter étnico, né? Ela criou a maior feira de cultura negra da América Latina, um evento aí que reuniu mais de 170 mil pessoas, movimenta milhões de reais, e mais de 700 expositores divulgaram seus produtos e serviços nessa feira. Que maravilha! O dia que não dá pra gente fazer um prédio, o primeiro shopping negro do Brasil? Todo dia instalar. Jura? Aqui, ó, você já capturou. Ia ser um negócio lindo, né? Fixo, que não fosse feira, que fosse pra sempre. Mas investidores. Feira é legal também, vai. Feira é legal, feira assim, o conceito da feira é legal, ó. A feira dá pra mover, itinerante. Inclusive, manter vocês os estão dois. convidadíssimos, hein, pra próxima edição. Com certeza. Adri, fala mais de você, nos conta de onde, né, de onde Mãe da surge, Clara, de 9 anos. Mãe da Clara de 9 anos. Acho que é um bom ponto de partida para poder me apresentar. Muito bom. Porque eu sou mãe da Clara, que tem 9 anos, e eu venho de uma família de mulheres negras. Então, eu fui educada por bisavó, por avó, por mãe, e tive ela. Então, você pensa, são 5 gerações de mulheres. E foi com elas que eu aprendi, né, a fazer o que eu faço hoje, que é trabalhar com empreendedorismo negro, sobretudo com mulheres negras, e trabalhar em rede, com um senso de comunidade. A minha família foi minha primeira comunidade. E isso foi um processo natural para tudo que eu faço, né? Eu vejo as coisas muito nessa perspectiva comunitária, coletiva, colaboração. Isso diz muito do que eu sou e do que eu faço hoje. E fala mais pra gente da Feira Preta, Preta Hub. Você faz milhões de coisas ao mesmo tempo, né? Como todas elas se encaixam nesse propósito transformador que você já está plantando aí, transformando o Brasil, a América Latina e o mundo? A feira completou 20 anos em 2021. E a partir dessa experiência da Feira Preta foi que a gente foi desenvolvendo outros programas, né, com foco na população negra no tema do desenvolvimento econômico. E a partir dessa experiência a gente começou a falar de educação empreendedora, acesso a crédito, influência em políticas públicas, produção de dados, pesquisas. A gente foi desenvolvendo muitos processos sistêmicos, né? Isso é uma particularidade do nosso trabalho, que é desenvolver uma atuação, uma visão sistêmica para poder combater a desigualdade. E a desigualdade, ela tem cara no Brasil, né?
nossa cara é preta. E o foco, né, que a gente escolheu para trabalhar foi economia, né, geração de renda para a população negra e cultura, a partir de um processo de reconhecimento da minha cultura, me reconheço como uma mulher negra, né? O Brasil hoje ele é maioria populacional por um processo de autodeclaração. E grande parte desse movimento de se autodeclarar vem pela cultura, pelos Racionais, pelo Ilê, pelo Lodum, pela Sueli Carneiro, por todo um contexto importante de emancipação de direitos civis, mas com essa pegada das artes, da cultura. Que legal. E você... como vocês se financiam hoje, Dri? Conta aí, né? Como que as empresas, organizações, investidores, mercado financeiro, enfim, podem e devem, né, fomentar o empreendedorismo preto, negro e a Feira Preta também. A gente, ao longo dos últimos 20 anos, a gente foi se relacionando com vários atores, né, que a gente fala desse ecossistema empreendedor. A gente começou a fazer, o nosso primeiro movimento foi se autofinanciar, então quem bancava para a feira existir eram os empreendedores, era o público, né? Não tinha, até porque a questão racial nas empresas não era um tema, as empresas não se relacionavam com a questão racial. Aí, à medida que as coisas foram avançando, a gente começa a acessar as empresas pela ótica da responsabilidade social, né? Depois mais um avanço pelo investimento social privado, e hoje a gente tem dialogado com as empresas também com as marcas, né? Pela lente do marketing. Então tem muitas formas de hoje o mercado influenciar no tema do empreendedorismo, né? Você tem desde investimento anjo, né? Que você pode fazer em empreendimentos liderados por pessoas negras. Você tem construção de narrativa, comunicação de como é que conta a história da potência da população negra, que também é uma forma de investimento, ressignificar essa narrativa da população negra. Tem o processo de fortalecimento institucional, como é que as empresas podem apoiar organizações lideradas pela população negra no fortalecimento institucional, porque normalmente a gente fala de apoiar projetos, né? Projetos com público. Mas e a organização? Quem fortalece a organização? Então, tem muitas formas hoje de se apoiar o tema no Brasil. Bom. Dri, você... Quem foram as suas inspirações, assim? Como é que você olhou e falou, puxa, esse é meu trampo, é isso que eu vou fazer? Porque a gente olha para uma população onde mais da metade da população brasileira são pessoas negras. No entanto, as pessoas negras estão em raríssimos espaços de poder e liderança nesse país. Então, é muito difícil se colocar num lugar onde você se colocou, estar num lugar onde você está, com pouca referência de mulheres negras, né? Hoje a gente está fazendo aqui um convite, um podcast para tantas mulheres negras lindas, referências que a gente tem no Brasil, mas isso foi uma coisa que de 10 anos para cá, que a gente de fato teve, né? Você já escreveu um livro maravilhoso, inclusive, você está em tantos espaços de comunicação e mídia, mas como é que você se viu nessa ausência de referência para chegar onde você chegou? Olha, acho que a minha primeira base, assim, de me enxergar foi a partir da rede da minha casa, das mulheres, né? De eu me ver na minha bisavó, que era quituteira, que era muito astuta, né? Minha avó, quando começou a empreender, ela já passava dos 80 anos e não entendia nada do que era empreendedorismo. O que a gente fala hoje não fazia parte do contexto dela, e ela conseguia se virar, ela conseguia desenvolver muita coisa. Então, a minha bisavó foi muito importante na minha jornada empreendedora, porque depois, com o tempo, quando eu fui entendendo como é que as coisas funcionavam, eu falava, caramba, como a minha bisavó era astuta, porque ela precificava, ela conceituava o negócio, ela liderava a equipe, ela fazia uma série de coisas sem minimamente entender de ferramentas de gestão, de ferramentas administrativas, de precificação. E aí eu vejo minha avó, minha mãe, tudo que elas fizeram, né, para minha construção enquanto pessoa foi fundamental. E à medida que eu ia me projetando para o mundo, já na minha vida de adolescência, né, o que me ajudou muito foi ir para lugares onde tinha uma população preta.
as baladas, a marcha do movimento negro, as reuniões do movimento negro organizado. Então eu fui me conectando nesses lugares que a gente chama de aquilombamento, né? E foi onde eu fui me descobrindo como uma pessoa preta, como uma mulher negra, e fui me espelhando e me conectando e conhecendo histórias. Então, muitas referências fizeram parte da minha trajetória. Desde pessoas desconhecidas, né, até pessoas mais famosas, como Sueli Carneiro, como Ana Maria Gonçalves, como Conceição Evaristo, né, como a Cida Bento. A Cida Bento, para mim, é uma grande referência. A gente tá rindo aqui porque ela patrocina esse podcast. Ah, é? Porque todos os episódios, entendeu? A gente tem que falar de Cida Bento. A gente já vai até criar uma musiquinha especial pra hora que falarem o nome dela, fazer... Porque ela é né? a Não é à grande toa, não referência. acontece por acaso isso. Então é isso, a gente tem muitos exemplos inspiradores. Essa geração agora de 15, 20 anos já vem bombando porque tem muitas referências, né? Sim. Você se formou em gestão cultural, né? E, quer queira ou não, é o que você faz até hoje, né? Diferente, por exemplo, eu me formei em publicidade, hoje trabalho muito pouco com publicidade, né? Hoje sou um profissional de RH. Você entendeu desde muito cedo que era isso que você mais amava fazer? É porque eu sou uma amante da cultura negra. Das culturas de uma forma geral, mas a cultura negra me desperta muito. A música, sabe? As artes cênicas. Toca alguma coisa? Não toco nada, não danço nada. Eu sou uma apreciadora da cultura, entendeu? Financiadora. Olha só, por que não? Mecenas, praticamente. Então, comprar um CD, ir num teatro, ir num show, por que não? Não, isso e a cultura foi muito importante. Quando eu falo, né, que a população negra se reconhece como negra, é porque ela se conecta com a cultura, né? Quando ela olha... né, eu lembro na década de 80, início dos anos 90, com Racionais MC ganhando prêmios, né? E era, na época, na década de 80, ainda reconhecida como música marginal, e depois vai ganhando, vai se massificando, vai pro mainstream, ganha prêmios na MTV, muitos jovens se conectando com a linguagem, com aquela estética do hip hop, o Dogma Feijoada, que é dos 13 cineastas negros que saíram da USP, a teledramaturgia, né, com Zezé Mota, com tanta gente. A gente teve um processo importante no Brasil em relação à cultura negra. Né? A cultura negra ela foi um agente de transformação para o Brasil, entendeu? Com certeza. E que influenciou muito a cultura que é, vamos dizer assim, brasileira, né? Ou seja, Sim. o que vira a cultura brasileira tem, sei lá, não vou dar percentuais porque não cabe, mas uma parcela significativa aí de influência. O que seria o carnaval, a indústria do carnaval, quanto o carnaval movimenta financeiramente, se não fosse pela influência da cultura negra. O carnaval acho que daí é 100%, né? Não tem... mas quando você olha para as escolas de samba hoje, você quase não vê pessoas negras na liderança das escolas de samba. E tem nas lideranças? E tem esses fenômenos, né? Tipo, que falam, né, o embranquecimento também. Sim. Quando vai pro mainstreaming, né, quando deixa de ser marginalizado. Quando as rainhas de bateria, né, tipo, que começou essa quando questão. Vai pro mainstream, quando vai pro capital, acho, quando chega no acesso ao capital. Quando não tem acesso ao capital, ele tem essa particularidade da presença negra, do intelecto, da produção. Mas quando ele vai pro comercial, né, aí ele vai embranquecendo. Que aí diz muito da característica da desigualdade no Brasil. Quando você olha, as pessoas que não têm renda no Brasil são pessoas negras, né? As pessoas que não acessam o poder são pessoas negras. Então, o carnaval é só uma característica de... É uma analogia do que é, na verdade, o Brasil como um todo, né? E aí, o que você diria, Dri, pra mudar isso, né? Ou seja, a gente quer acessar o capital, no sentido, né? A gente fala muito aqui sobre e no Raça é prioridade, e não só no Raça é prioridade, como no Elas Lideram 2030 e no Movimento Salário Digno, ou seja, nos nossos movimentos de ODSs que querem reduzir desigualdades e barreiras sociais históricas, que a gente precisa mudar o dinheiro de mãos, né? Ou redistribuir o capital. Como fazer isso, né?
com toda essa sua experiência, vivência e acessos e insights, como mudar o capital de mãos sem que o capital coopte, né, e embranqueça esse lugar? É a pergunta de 1 milhão, né? 1 milhão de patrocínio para o capital. Porque eu acho que tem muitas coisas envolvidas. Primeiro, do ponto de vista mais macro, eu acho que a gente precisa ter um processo estruturante no Brasil, porque a desigualdade no Brasil, ela é estruturante, ela é, né, a gente fala dos impactos, os impactos do racismo sistêmico. Então, você vai ter racismo na parte do governo, você vai ter racismo na educação, você vai ter racismo em diversos segmentos. E aí, para você corrigir, você precisa ter uma estrutura para a correção da desigualdade de maneira sistêmica. Então, como incluir pessoas pretas no campo da educação, para além das cotas? Quando você fala de educação, você tem que falar desde a primeira infância, né? Quando você vai para os colégios particulares, sobretudo na primeira infância, você quase não vê crianças negras em colégios particulares. Só que é nesse momento que vai se formando a liderança que assume as empresas para o futuro. Então, tem vários lugares onde a gente precisa questionar a ausência de população negra e trazer ações para a correção dessa desigualdade. E ações desiguais. A gente só corrige a desigualdade com ações desiguais. Isso é uma das questões. A segunda questão, e aí no nível mais técnico, né, no nível mais pragmático, mas tem um outro contexto que a população não negra abrir mão dos privilégios, né? A gente fala de privilégio e parece uma coisa corriqueira, mas não é. Tipo, a gente, para avançar, a gente precisa coexistir, não pode sobrepor. Ou você ou eu. Então, ou a vaga é para você ou a vaga é para mim. Qual é a forma que a gente vai ter que fazer de reestruturar um sistema em que a vaga pode ser sua e pode ser minha também? Entendeu? Então, tem uma questão subjetiva que precisa ser feito, que é um novo pacto para o Brasil da coexistência das populações, entendeu? Uma vez eu vi uma coisa que eu achei muito interessante, que o Brasil precisava fazer constelação sistêmica para incluir os negros e os índios, entendeu? E eu acho que é isso. A gente precisa... Buscar ancestralidade, né? A gente precisa repactuar o Brasil, a gente precisa regenerar. E regenerar é romper com as estruturas hegemônicas, né, que a gente fala. Essa estrutura que ela é embranquecida, que ela é colonial, entendeu? A gente tem que falar de decolonialidade, que é pensar como é que a gente entende o que aconteceu no processo da colonização e desconstrói isso para o Brasil. E aí você muda a narrativa, você muda o sistema, você mexe na estrutura. Eu participo de um projeto de uma empresa que fala de transformação radical. Eu falo, cara, a transformação radical, ela não é você criar novas coisas, é você mexer nas estruturas que já estão postas. Isso é o que é de mais radical para mim. Porque você olha aquela estrutura e fala, o que é possível eu mexer aqui para que a gente possa incluir mais pessoas no processo? Arrasou. Dri, tem muita gente que pode estar assistindo isso daqui pela primeira vez. Quando a gente fala sobre... tirar o privilégio, ou reduzir ou diminuir privilégio, abrir mão do privilégio, como é que a gente contextualiza melhor para quem estiver assistindo pela primeira vez? Como a pessoa abre mão do privilégio? Se você fosse desenhar para alguém. Eu acho que ela abre mão do privilégio quando ela entende que o ponto de partida que ela tem favoreceu para que ela esteja onde ela está e que é muito diferente do ponto de partida da população negra. O Brasil ele tem mais de 300 anos de escravidão e esse ano 135 anos pós-período da abolição. Quando a gente fala de uma, que é o exemplo mais corriqueiro que falam da corrida, né? Corrida do privilégio. A corrida do privilégio, que o ponto de partida não dá para colocar todo mundo na mesma linha, porque essa população ela tem um gap antes, que é esse dos 300 anos, entendeu? Então, abrir mão do privilégio é reconhecer esse tempo, esse período da escravidão, como um ponto de partida da população negra. E aí, por exemplo, no mercado de trabalho, cara, eu estudei com pessoas brancas, o meu círculo de amigos são pessoas brancas,
toda a minha rotina, tudo são pessoas brancas. Aí eu chego no mercado de trabalho, eu tenho que disputar com uma pessoa negra e eu sou contra cotas, eu não quero disputar com ela porque eu não tô acostumada. Ele tá se aparecendo uma pessoa negra para mim agora. Isso nunca fez parte da minha infância, não me fez parte da adolescência, eu não estudei com pessoas negras, eu não me relaciono com pessoas negras e de repente tem um sistema de cotas para que essas pessoas entrem e essa pessoa é contra. Cara, isso é você revisitar e falar assim, por que eu tenho que abrir mão ou por que eu tenho que concordar que exista um sistema de cotas? Será possível que naquele momento eu possa abrir mão daquele emprego e ceder para uma pessoa negra porque eu tenho mais possibilidade de conseguir emprego que ela? Será que as pessoas conseguem fazer isso, abrir mão? Isso é abrir mão de privilégio, entendeu? Ou seja, eu equilibrei o jogo. Será que você passaria? Entende? Você, pessoa branca? Tem muito esse lugar também, tipo assim, passaria em que sentido, mano? Tipo, não passei por causa das cotas. Será mesmo? Ah, entendeu? Sim. Tipo, porque quando você equilibra o jogo, Menina está em 500 na lista de espera, é óbvio, essas mas, cotas. Assim, o que eu quero dizer é que a pessoa privilegiada, em suas várias possibilidades de privilégio, porque tem o privilégio de classe, tem o privilégio da branquitude, tem o privilégio, né, de gênero e outros tantos. Muitas vezes, o que acontece é que ela realmente não está acostumada a concorrer em pé de igualdade. Acho que é o exercício contrário. Sim. Porque tá sempre tão favorecida que é meio aquela criança mimada quando tira o brinquedo, né? Sim. Então, eu até provoco esse tipo... A gente precisa, de fato, abrir mão, né? Acho que a gente precisa entender que o jogo vai começar a ficar um pouquinho mais equilibrado. E aí, talvez, a gente não passe e tá tudo bem. A gente tem que tomar cuidado pro jogo continuar desequilibrado. Porque, para mim, o grande exercício não é da alternância de poder, opressor e oprimido. A hora eu sou oprimido, aí a hora que eu consigo, eu passo a ser o opressor também. Não é isso, não é sobre isso que eu tô falando. É sobre a coexistência, é de fato... Eu não gostaria que tivesse no lugar onde você, mulher branca, teria que abrir mão para eu poder entrar. Eu gostaria que fosse um espaço em que você que preservasse a sua posição e que pudesse eu também estar lá. Mas tem que mexer, sei lá, na estrutura de salário, tem que mexer no cargo, tem que... Porra, é isso. Por isso que é estrutural, né? Vai ter que mexer. Vai ter que mexer, entendeu? Vai ter que mexer, eu tenho lá um número X de colaboradores, de empresas que eu trago para dentro da minha empresa. Eu sempre trouxe empresas lideradas por pessoas brancas. Para eu minimamente trazer diversidade, eu vou ter que abrir para mulheres, para negros, para indígenas. Qual é a interferência que eu vou ter que fazer para eu poder incluir esse público? É abrir mão. Abrir mão de uma estrutura que está posta para reconstruir ou construir uma nova possibilidade, entendeu? Sim, É difícil, sabe por quê? Porque ele é subjetivo. E essa questão da subjetividade vem do medo. O privilégio é medo, sabe assim? Mas se eu abrir a guarda, ele entra. Ou se abrir a guarda, ela vai entrar e eu vou sair. Talvez não, cara. Talvez possa os dois ficarem juntos, entendeu? Aí vai ter que ter um exercício da convivência. É sair da competição, sair do canibalismo, entendeu? E aí que você realmente colhe os tais famosos benefícios da diversidade. Da diversidade, é viver em diversidade. É super difícil, porque é fácil a gente falar. Diversidade, tá na boca de todo mundo. E é tão mais legal. É conversa de botequim, mas viver a diversidade legal, sem mas não é fácil. Não é fácil, sem dúvida. Não é fácil. A maioria dos meus desafios hoje estão ligados a isso. É desconfortável em muitos momentos. Muito desconfortável. E assim, não é só a feira, a gente fez um exercício muito interessante, porque quando a gente fala de diversidade, a gente sempre olha a inclusão da população negra. A população negra entrando nos espaços. Na Feira Preta a gente fez ao contrário, que a Feira Preta ela tinha como missão e objetivo trazer uma mão de obra preta, 100% preta. Porque era a galera que ninguém queria contratar e pra gente não, pra nós era o nosso core, entendeu? Então, o nosso técnico de som, o nosso hold, o diretor de palco, a empresa de segurança, a empresa de limpa, quem é que pudesse ser, teria que ser uma galera preta. A gente ficou anos dessa forma. Quando a Feira Preta quebrou, em 2016... Quebrou? Quebrou financeiramente. A gente fracassou mesmo. Tinha 15 anos. Ela tinha 15 anos e a gente quebrou. Foi no fundo do poço, de eu ficar mega endividada. Endividada o negócio e endividada eu, pessoa física. Porque é isso, quando você quebra, você não quebra só no negócio, você quebra a pessoa física também. Né? E as pessoas estão ao redor, né?
Até mesmo numa questão de insegurança psicológica considerável. Não, eu fiquei em depressão, eu tomava remédio, era uma situação... Eu só consegui me reerguer com a ajuda de muitas pessoas. E é nesse ponto que eu quero chegar. Porque muitas pessoas vieram para me ajudar. Muitas pessoas negras, mas muitas pessoas brancas. E eu tive que desconstruir na minha cabeça que eu poderia ter ajuda de pessoas brancas, né? E aí a gente começou a incorporar pessoas brancas dentro do nosso processo. Imagine uma instituição que há 15 anos trabalha só com pessoas negras e de repente entram pessoas brancas. Quem é essa pessoa branca que está entrando aqui? Adriana, é uma feira preta. Por que essa pessoa está aqui? O que ela vai trazer para a gente? Eu falei, calma, bora. Vamos tentar entender o que ela pode agregar. Qual é a realidade que ela conseguiu acessar, que eu não consegui acessar. Ela tem uma linguagem, ela tem códigos que eu, por uma condição de eu ser uma mulher negra, eu não acessei. Mas você não quebrou porque você só tinha pessoas negras. Hã? Você não quebrou porque você só tinha pessoas não, negras. Lógico a ponto, que não. É importante eu comentar, porque sempre vai vir olha lá. Pessoa negra sendo racista com ela. Não tem nada a ver. O que eu estou querendo dizer é que a gente quebrou pelo contexto do Brasil. Na época, o contexto econômico, político, foi muito pior, difícil. Né? E assim, em 2016, muitas coisas estavam acontecendo no Brasil e o modelo de negócio da feira era um modelo próprio. Não era de patrocínio, era o público que pagava, o empreendedor que pagava. Se a gente eu tinha um evento programado para 20 mil pessoas. E foram 5 mil. Só que eu pagava o evento com o dinheiro do que o público, né? E essa possibilidade de entrar pessoas não negras dentro do processo ajudou a gente a chegar em lugares onde a gente não conseguia acessar. Porque o país é um país racista, gente. É simples assim. Eu lembro na primeira negociação, eu sempre fiz negociação de patrocínio. Durante 15 anos eu sozinha, batia na porta das empresas e captava. Quando uma dessas pessoas que veio me ajudar, uma pessoa oriental, Adriana, eu quero te ajudar nisso. Me conta o que é, eu vou te ajudar a estruturar o projeto. E aí ela falou assim, para as empresas a linguagem é essa, a forma de você escrever é essa, você vai negociar dessa forma. Eu sabia? Não. Porque não me deixava eu chegar naquele lugar. Foi importante ela me falar como é que funcionava, que código era esse, que linguagem era essa, como funciona o corporativo, qual é a cabeça das pessoas que estão dentro das empresas. Por eu não ter acesso, eu não sabia como é que funcionava. E quando a gente foi fazer o processo de captação, ela foi junto. Naquele ano, a gente conseguiu R$500 mil. Até então, eu só conseguia 50 mil. Uau. Aquilo foi uma abertura de... E aí, às vezes as pessoas questionam, mas tem pessoas brancas que trabalham na Feira Preta junto? Tem, porque a gente consegue contar uma parte da história, mas não consegue contar toda a história. Essa é a importância do aliado, né? Assim como a população branca, sozinha, não vai conseguir contar a história toda. Ela precisa dos negros ali para contar uma outra parte da história. É uma via de mão dupla, entendeu? E você está explicando por que a gente existe aqui nesse podcast. Porque a nossa tentativa aqui é de contar uma série de narrativas, histórias, reflexões, muito conteúdo, para que outras pessoas brancas que estão no espaço de poder não necessariamente se sensibilize, mas entenda que é do trabalho dela resolver o racismo que eles mesmos criaram como pessoas brancas e ainda mantém da forma que mantém todos os dias, né? Estruturalmente nesse país. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem aqui. Sim. Odri. Arrasou. Adorei. Ótimo. É muito tempo aqui do lado, ouvindo a Wikipedia dos direitos humanos. Não, mas Dri, você trouxe assim, acho que esse fechamento da história, você sabe que eu fiquei aqui pensando, porque me veio uma metáfora na cabeça de um jogo, meio uma brincadeira de improviso, assim, que uma pessoa só sabe uma parte da história, e aí a outra pessoa só sabe a outra parte da história, e aí você nunca, né, consegue entender exatamente o que era essa história completa, né, como ela seria contada. Então, realmente é um olhar muito, muito bonito, né, eu achei. E é importante a gente, então, se colocar nesse lugar. Acho que isso também é refletir sobre os privilégios, né. Você participou de um movimento de marcha, etc. Você sabe que, aonde eu sempre participei, em outros momentos da minha vida, tem muito também esse lugar de ir pra frente do cordão, né? Corpos que são menos visados, acho que tem esse papel também, né? Que é você ser ali uma linha de frente. Eu acho que nesse mundo corporativo, nessa metáfora, também tem esse lugar, né? Então, deixa eu ir ali para pegar isso aqui, o que não diminui em nada o trabalho maravilhoso que está sendo feito, né? Sim. E nem significa que
todas as pessoas brancas vão saber captar, ou todas as pessoas... Eu tenho certeza, por exemplo, que se sentarmos aqui, eu e Fernanda Ribeiro, eu vou sair talvez doando a minha calcinha e ela vai levar toda a captação de todos os lugares, porque eu sou péssima para pedir dinheiro. Então é isso, assim, não queremos uniformizar aqui, generalizar. Mas que bom que a gente pode, dentro dos nossos lugares, a Benilda Brito sempre nos lembra que todo mundo tem um papel, um lugar de fala, que o silêncio não é uma opção possível, né? Porque o silêncio diz muito. Foucault já dizia isso também, inclusive. O dito e o não dito são discursos. A gente precisa ocupar esse espaço aí de uma maneira consciente. De uma maneira consciente e estratégica, né? Eu acho que é um pouco disso. Eu acho que a gente precisa repactuar o Brasil. As pessoas que estão sensíveis, né? Que estão conscientes da complexidade que a gente tem no Brasil, a gente precisa se juntar e repactuar e reestruturar. A gente tem que botar uma nova ordem, porque senão parece que a gente está no tempo da colonização. Até porque há também uma estratégia por trás de quem não quer que esse novo mundo chegue. Com certeza. Né? Então vamos aí, juntos e juntas. Posso voltar num assunto muito rapidinho, que eu fiquei me mexendo aqui, porque eu não vou dizer que eu vivi isso, mas eu tenho eu tive uma experiência parecida. Eu queria te ouvir. Quando pessoas negras disseram, como assim, aqui só entrava negro e agora você vai colocar pessoa branca? No final, elas tinham um dos poucos espaços seguros nesse Brasil, onde elas se sentiam seguras de estarem ali, trazendo as ideias delas, sendo elas. E pessoas brancas acessando esse espaço de segurança automaticamente tornavam esse espaço inseguro. Esse lugar. É isso? Não digo colocar inseguro, mas deixar um certo desconforto no ar, né? Do tipo, mas quem é essa alerta. Fica alerta. Tipo, você saía do verde e ficava com a luz amarela ali. Mas isso acontece também, eu, mulher negra, num lugar onde só tem pessoas brancas. Eu tenho que estar num estado de alerta, né? Porque é isso, só tô eu de mulher negra lá e a grande maioria me causava também um certo desconforto, porque com uma consciência racial que eu tenho, eu sei o que está posto, entendeu? A situação que está sendo posta. E quando, né, Tainá disse da complexidade que não é fácil, mas não é mesmo. Ao eu ser questionada, né, pela galera preta, eu também ficava tentando sustentar isso na minha cabeça para que pudesse falar, cara, é possível a gente aprender junto. Ela não sabe um monte de coisa. E ela não sabe, e ela está disponível aqui para poder aprender. Assim como a gente não sabe um monte de coisa, e a gente está aqui resistindo para que não entre esse acesso, entendeu? Então, a gente precisa questionar muito essa questão da diversidade, que ela precisa ser uma via de mão dupla, ela não pode ser uma via de mão única. Múltiplas, né? Uma árvore, quem sabe. A gente precisa botar todo mundo na mesa e a gente entender o que a gente vai fazer com essa situação. Até porque acho que quando você tá ali também como, né, se sente mais dono do problema, né, para resolver aquele problema também. E hoje, assim, passados alguns anos, foi importante esse processo, porque cada vez mais essa galera preta sustenta a sua identidade e vai questionar as pessoas brancas dos espaços e vai desconstruí-las a todo momento. Elas não chegam prontas, né? Elas estão letradas. Não necessariamente elas estão letradas. E ela vai ser questionada a todo momento, mas vai estar ali aprendendo, entendeu? Sim. E as pessoas negras vão estar muito mais fortalecidas, sustentando aquilo que elas acreditam. Bom, e tá dando certo, né? Porque o evento, a Feira Preta desde então só cresce, um sucesso. Vocês estão aí arrasando. Não, é que ela teve esse momento aí, né? A gente tem altos e baixos, mas é isso, a gente tá pra frente sempre. Num momento incrível, né? E agora, aqui agora a gente não é temporal, né? Aqui nesse podcast a gente é atemporal. Mas enfim, 2022... evento grande, né, Dri, acontecendo para acontecer, que com certeza já é sucesso.
Atemporal. Quando vai ser? Vai ser em novembro e dezembro. É um mês de programação, com muitos eventos programados na cidade de São Paulo, em 5 regiões periféricas, na região tipo central. South by Southwest É isso. da feira. Só que é preto, só que é preto. Gente, que maravilhoso. Qual é o bairro que mais tem pessoas negras em São Paulo hoje? Em São Paulo é Parelheiros. Parelheiros? Parelheiros é o local. Parelheiros e Cidade de Tiradentes são os locais com maior percentual de população negra e com uma menor renda per capita. Pinheiros é o lugar onde tem menos pessoas negras com maior renda per capita. Quando a gente começou na Benedito Calixto em Pinheiros. De propósito. Lógico. Igual estamos aqui. Conscientemente. Esse podcast é gravado em Pinheiros. Ele é oferecido desde Pinheiros. E eu lembro da gente, um dos panos de fundo da história da Feira Preta foi brigar pelos espaços. No segundo ano, teve um abaixo-assinado falando pra gente sair de lá, que não gostavam da cultura, da música, não sei o quê. Aí eu fui na subprefeitura de Pinheiros na época falando, cara, isso é um absurdo, a gente não vai sair, tá? Não, vocês vão ter que sair sim, porque senão a gente não vai dar autorização. E a gente teve que sair. A gente peregrinou nesses anos todos por muitos espaços e muitos dos espaços que convidaram a gente a não fazer, a sair desse lugar. Como agora o Ed, que está, né, que tá no problema no condomínio dele, também Sim. Convidado a sair do prédio. Ou seja, eu estou falando de 20 anos atrás, isso se repete nos dias de hoje. Não importa ele ser negro, quanto ele tem ascendido, ele continua negro e o racismo no Brasil, que aí me quebra o tabu, sabe? Essa coisa de que falar que o racismo no Brasil ele é social. Desculpa, não é social. O racismo no Brasil ele tem cor e ele é de raça. E estamos aqui muito felizes por conversar com Adriana Barbosa. Obrigado, Adri. Você foi, assim, muito, muito, muito legal de ter aceitado o nosso convite. Sem dúvida, a feira só vai crescer, não só por conta da sua competência, mas também por conta de todo esse talento que você reúne, da energia positiva de pessoas que você coloca próximo de você. Obrigado, viu? Imagina, Obrigada, obrigada. Adri. Vocês dois, obrigada, Tainá, por esse convite. Uma prosa boa. E você que está assistindo, sem dúvida, você deve entender que esse é um podcast que você vai compartilhar. Você vai compartilhar com lideranças brancas, com pessoas brancas que estão, quer queira ou não, no poder. E por isso a gente vai tentar, de alguma forma, tornar essa sociedade um pouco mais justa. Muito obrigado. A gente se vê no próximo. Até mais.